Quando qualquer pessoa comum pensa na palavra jaguar, a imagem mental que surge quase automaticamente é a floresta amazônica densa, o Pantanal brasileiro completamente encharcado na época das cheias, ou no máximo a selva tropical fechada da América Central. É um animal que a cultura popular, ao longo de gerações inteiras de documentários e livros escolares, amarrou com muita força a ideia fixa de floresta tropical, calor úmido o ano inteiro sem trégua, rios cheios de piranhas e vegetação praticamente impenetrável para qualquer ser humano. Ninguém, em sã consciência e sem nenhuma informação prévia, imaginaria esse mesmo predador icônico cruzando um deserto rochoso, seco e implacável do sudoeste americano, entre cactos saguaros gigantes e cordilheiras escaldantes que mal recebem 30 centímetros de chuva ao longo do ano inteiro. Essa imagem mental tão fixa não é acidental nem infundada. Ela reflete, com razoável precisão, onde a esmagadora maioria da população mundial de jaguares realmente vive hoje, concentrada principalmente na bacia amazônica e no Pantanal, longe, muito longe, de qualquer deserto norte-americano. É justamente por isso que a notícia de jaguares confirmados dentro dos Estados Unidos surpreende tanto quem ouve pela primeira vez, incluindo muitos biólogos formados que nunca estudaram essa parte específica, pouco conhecida, da história natural da espécie. E, no entanto, exatamente isso vem acontecendo de verdade, ano após ano, sem parar, nas montanhas isoladas do sul do Arizona, bem perto da linha oficial da fronteira com o México. Câmeras de sensor de movimento espalhadas por essas montanhas remotas continuam capturando, repetidamente e ao longo dos anos, a imagem inconfundível de um grande felino manchado atravessando lentamente o território americano, um animal que os Estados Unidos perderam oficialmente como população reprodutiva estabelecida há mais de 60 anos completos. Biólogos de campo já confirmaram, com evidência fotográfica sólida, múltiplos indivíduos diferentes cruzando essa fronteira ao longo da última década e meia, cada um deles cruzando completamente sozinho centenas de quilômetros de deserto hostil e inóspito, vindo da população reprodutiva mais próxima conhecida, localizada no estado mexicano de Sonora, bem mais ao sul. Essa jornada solitária, sem nenhum apoio, sem nenhuma companhia e sem nenhuma garantia de sucesso, é exatamente o tipo de comportamento que intriga biólogos especializados em grandes felinos ao redor do mundo inteiro. Não se trata de uma população migrando em conjunto, como fazem certas aves ou ungulados em busca de melhores pastagens sazonais. Trata-se de indivíduos isolados, quase sempre machos jovens, decidindo sozinhos atravessar um dos ambientes mais hostis do continente americano, por razões que a ciência ainda está tentando entender por completo. Hoje vamos entender a história completa por trás desse fenômeno. Quem são esses jaguares individuais que a ciência já conseguiu identificar e batizar? Por que eles continuam atravessando essa fronteira específica sozinhos? E por que, mesmo depois de tantos anos de monitoramento cuidadoso, ninguém consegue explicar com certeza absoluta o que exatamente está motivando essa travessia repetida de um dos predadores mais icônicos do continente americano? Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de mistério real da natureza, se inscreve no canal. Leva 2 segundos e ajuda muito. E já que você está aqui, quero saber, você sabia que existiam jaguares nos Estados Unidos? Deixa nos comentários. Agora sim, vamos entender essa história direito. O animal que os Estados Unidos perderam. Para entender o tamanho real desse mistério que vamos explorar hoje, é preciso primeiro voltar bastante no tempo e entender com clareza que o jaguar não é, de forma alguma, um visitante completamente estranho ou exótico ao solo americano, como a maioria das pessoas assume sem nunca questionar essa suposição básica. Historicamente, ao longo de milhares de anos antes da chegada dos colonizadores europeus, a espécie ocupava um território contínuo que se estendia por boa parte do sudoeste dos Estados Unidos, incluindo partes significativas do Arizona, do Novo México, do Texas e até mesmo da Califórnia mais ao oeste, além de toda a extensão que conhecemos hoje pelo México, América Central e América do Sul inteira. Era, na prática biológica e histórica, um animal genuinamente americano em todos os sentidos geográficos possíveis, não um visitante ocasional vindo de fora, como muitos hoje erroneamente presumem ao ouvir falar do assunto pela primeira vez. Registros arqueológicos e pinturas rupestres encontradas em cavernas do Arizona e do Novo México confirmam essa presença histórica antiga, mostrando representações claras da espécie muito antes de qualquer contato com colonizadores europeus.
o que reforça ainda mais o argumento de que esses animais modernos cruzando a fronteira hoje em dia não estão invadindo o território novo, mas simplesmente tentando retomar um pedaço muito antigo do próprio alcance histórico da espécie. A caça sistemática por recompensa, paga por condados e estados inteiros, especialmente motivada pela proteção direta de rebanhos de gado ao longo de todo o século XIX e início do século XX, eliminou metodicamente essas populações locais, uma a uma, região por região, ao longo de décadas seguidas de perseguição ativa e incentivada oficialmente. A última fêmea reprodutiva confirmada dentro do território americano foi morta a tiros em 1963, um marco histórico que, para efeitos práticos e biológicos, encerrou de vez qualquer chance real de reprodução natural continuada da espécie em solo dos Estados Unidos. Depois desse ano específico, o jaguar americano deixou de existir oficialmente como população reprodutiva estabelecida, restando apenas na memória de caçadores mais velhos, em peles empalhadas guardadas em museus regionais e em registros históricos empoeirados arquivados por biólogos estaduais que documentaram o declínio final da espécie. Por quase 4 décadas inteiras depois daquele último abate confirmado, o jaguar praticamente desapareceu por completo do imaginário popular americano, virando pouco mais que uma nota de rodapé em livros de história natural regional, algo que existia apenas em fotografias antigas, em preto e branco penduradas em museus de caça e em conversas nostálgicas de fazendeiros mais velhos, lembrando de um tempo em que o predador ainda rondava aquelas mesmas montanhas hoje, visitadas por turistas. Ou pelo menos foi isso que todo mundo assumiu por décadas seguidas, até que no início dos anos 2000, começaram a surgir relatos esparsos, depois confirmados por evidência fotográfica real, de que a espécie nunca havia parado completamente de tentar voltar. El Jeff, o jaguar que virou celebridade. Nenhum indivíduo específico ilustra melhor esse fenômeno inteiro de retorno silencioso do que o jaguar batizado carinhosamente de El Jeff pela própria comunidade local do sul do Arizona, um nome escolhido por estudantes de uma escola próxima num concurso público organizado justamente para humanizar e divulgar a presença do animal. Documentado repetidamente por câmeras de sensor de movimento instaladas nas montanhas Santa Rita, logo ao sul da cidade de Tucson, ao longo de mais de uma década inteira, entre os anos de 2011 e 2022, El Jeff se transformou, aos poucos, numa espécie de embaixador não oficial de toda a espécie no imaginário popular americano, aparecendo em documentários de grande audiência, reportagens de televisão nacional e até em murais artísticos pintados pela própria cidade, que passou a se orgulhar publicamente de abrigá-lo em suas montanhas. Ao longo de mais de uma década inteira de monitoramento contínuo, El Jeff foi fotografado repetidamente caçando veados e javalis, descansando à sombra durante as horas mais quentes do dia e patrulhando metodicamente seu próprio território dentro das montanhas do sul do Arizona, sempre sozinho, sem nenhuma fêmea jamais confirmada por perto durante todo esse longo período de observação. Em 2022, depois de vários anos seguidos sem novos registros fotográficos dentro do território americano, pesquisadores finalmente confirmaram, através de análise cuidadosa e comparativa do padrão único de manchas visível em fotografias antigas e recentes, que El Jeff havia se deslocado de volta para território mexicano, reaparecendo vivo e aparentemente saudável, mais de 160 quilômetros ao sul da linha fronteiriça, encerrando assim, de forma inesperada, mais de 10 anos consecutivos de presença documentada em solo americano. A notícia de seu retorno ao México gerou reações mistas entre conservacionistas locais, alguns aliviados por saber que ele continuava vivo e saudável, outros visivelmente tristes por perderem, depois de tantos anos, o contato regular com um animal que havia se tornado praticamente um símbolo comunitário da própria cidade de Tucson e região. A história de El Jeff prova algo fundamental sobre esse fenômeno inteiro. Pelo menos alguns desses jaguares não estão simplesmente de passagem rápida, mas mantêm território e rotina de caça estabelecida dentro dos Estados Unidos por anos consecutivos, se comportando exatamente como qualquer outro grande predador territorial faria em condições normais de habitat. Ele nunca esteve sozinho. O que a grande maioria das pessoas simplesmente não sabe, mesmo dentro do próprio Arizona, é que El Jeff está bem longe de ser um caso isolado ou excepcional dentro desse fenômeno maior. Desde que o monitoramento sistemático da espécie começou a se intensificar significativamente, pesquisadores dedicados já confirmaram,
com evidência fotográfica sólida, a existência de pelo menos 8 indivíduos diferentes cruzando para o território americano ao longo dos últimos 25 anos consecutivos, cada um identificado com precisão por seu próprio padrão único e irrepetível de manchas na pelagem, tão individual e exclusivo quanto uma impressão digital humana, seria para um investigador forense. Sombra, outro macho batizado carinhosamente pela comunidade científica local, vem sendo fotografado repetidamente nas montanhas Chiricahua desde o ano de 2016, sugerindo uma presença territorial quase tão duradoura e consistente quanto a que El Jeff manteve por mais de uma década inteira nas montanhas vizinhas. Mais recentemente, um jaguar batizado de 5, justamente por ser o quinto indivíduo diferente confirmado pelo Wildcat Research and Conservation Center ao longo de todos esses anos de trabalho de campo, apareceu em filmagens nítidas capturadas entre março e abril deste ano corrente, mostrando um macho adulto grande e saudável circulando tranquilamente pelas mesmas montanhas isoladas do sul do estado que já abrigaram tantos outros indivíduos antes dele. Somente desde agosto de 2025, 7 novas detecções independentes de jaguares foram confirmadas oficialmente por pesquisadores no sul do Arizona, incluindo um animal específico fotografado visitando calmamente um bebedouro natural em novembro daquele mesmo ano, bebendo água como faria qualquer outro grande felino territorial estabelecido. Esse ritmo acelerado de detecções recentes, mais de meia dúzia confirmadas em pouco mais de um único ano corrido, é significativamente maior e mais frequente do que qualquer período anterior de monitoramento sistemático já documentado pela ciência ao longo de toda a história de estudo da espécie na região. Cada nova detecção confirmada gera, invariavelmente, uma pequena onda de entusiasmo dentro da comunidade de biólogos e conservacionistas dedicados ao tema, muitos dos quais passam meses inteiros revisando manualmente milhares de imagens granuladas capturadas por câmeras espalhadas por um território montanhoso imenso, na esperança de identificar, entre tantos veados, javalis e coiotes fotografados por engano, o flash inconfundível de uma pelagem manchada cruzando o quadro por apenas uma fração de segundo. Se você ainda está aqui com a gente, esse é o momento certo de se inscrever no canal, porque a parte mais intrigante dessa história é entender exatamente por onde esses animais estão passando e por que ninguém consegue explicar com certeza total o motivo do aumento recente. O corredor que ninguém sabia que existia, toda essa travessia repetida e aparentemente bem-sucedida, depende inteiramente de um elemento geográfico bastante específico que a grande maioria dos americanos comuns nunca ouviu falar na vida: o corredor selvagem do Vale de San Rafael, uma longa faixa de terra relativamente preservada e pouco urbanizada que conecta fisicamente as montanhas isoladas do sul do Arizona diretamente às chamadas Sky Islands, ou Ilhas do Céu, do norte do estado mexicano de Sonora, onde vive a população reprodutiva de jaguares mais próxima e mais bem estabelecida cientificamente, a pouco mais de 190 quilômetros de distância, ao sul da própria linha fronteiriça americana. Esse corredor funciona como uma espécie de ponte biológica natural, permitindo que machos jovens, expulsos do território de seus próprios pais, ao atingirem a maturidade sexual, migrem para o norte em busca de espaço próprio, exatamente como fariam pumas ou outros grandes felinos territoriais em qualquer parte do continente. Um desses animais mais recentes foi avistado pelo menos 5 vezes distintas a partir do início de julho de 2025, navegando com aparente familiaridade precisamente por esse mesmo corredor do Vale de San Rafael, o que reforça ainda mais a importância central dessa rota geográfica específica para a sobrevivência de longo prazo de todo esse fenômeno frágil de dispersão natural. Sem esse corredor relativamente intacto, contínuo e ainda pouco urbanizado, a travessia inteira simplesmente não seria fisicamente possível para a maioria dos indivíduos envolvidos, que precisam percorrer dezenas de quilômetros seguidos de terreno árido, rochoso e montanhoso, sem serem detectados por nenhuma pessoa ao longo de todo o caminho, evitando estradas, fazendas e áreas povoadas com um instinto de sobrevivência quase perfeito. Biólogos que estudam padrões de movimento desses animais através de análise de pegadas, pelos coletados em arame farpado e imagens de câmera comparam esse corredor a um funil natural extremamente estreito, onde qualquer obstáculo físico adicional, uma nova cerca, uma nova estrada pavimentada, uma nova construção,
pode significar a diferença entre a travessia continuar sendo possível no futuro ou se tornar definitivamente inviável para as próximas gerações de jaguares dispersando a partir do México. Em reconhecimento formal à importância cultural profunda e ecológica desse corredor específico, o distrito de San Xavier, pertencente à nação Tohono O'odham, aprovou, já em 2025, uma resolução oficial reconhecendo publicamente o jaguar como animal sagrado dentro da própria cosmovisão tradicional do povo e pedindo, junto às autoridades federais, proteções bem mais fortes de habitat, restauração ativa de corredores de vida selvagem já degradados e até a reintrodução deliberada da espécie em partes específicas de seu alcance histórico, documentado no sudoeste americano. Para muitas comunidades indígenas da região, o retorno do jaguar carrega um peso simbólico que vai muito além da simples biologia de conservação, representando a cura lenta e gradual de um território que também sofreu, ao longo de séculos, com processos parecidos de deslocamento e apagamento forçado. O motivo que continua sem explicação completa. Diante de todos esses dados cuidadosamente reunidos ao longo de mais de 25 anos consecutivos de monitoramento sistemático, a pergunta central e mais óbvia permanece, ainda hoje, sem resposta definitiva e amplamente aceita. Por que exatamente esses machos individuais continuam fazendo essa travessia tão perigosa e solitária, repetidas vezes, e por que o ritmo de novas detecções parece estar aumentando justamente agora, nos últimos anos? Pesquisadores vinculados à Universidade do Arizona, que já acumularam mais de 15 anos completos de dados detalhados sobre conectividade ecológica e presença confirmada de jaguares em toda a região fronteiriça, apontam para uma combinação complexa de fatores prováveis, atuando ao mesmo tempo, sem conseguir isolar com segurança científica, uma única causa definitiva por trás do padrão observado nos últimos anos. Parte do aumento certamente reflete um monitoramento tecnológico muito melhor do que existia há 2 décadas, com mais câmeras de sensor de movimento espalhadas pelas montanhas isoladas do sul do estado e mais voluntários treinados especificamente para reconhecer sinais da espécie. Mas parte do aumento também pode refletir pressão populacional real crescendo do lado mexicano da fronteira, empurrando machos jovens mais cedo e com mais frequência para fora do território natal em busca de espaço próprio ainda disponível. Alguns pesquisadores também levantam a hipótese de que mudanças no padrão de precipitação e disponibilidade de presas ao longo da fronteira estejam tornando o lado americano relativamente mais atraente do que costumava ser em décadas anteriores. O que ameaça mais diretamente todo esse fenômeno frágil e ainda mal compreendido, segundo praticamente todos os pesquisadores sérios consultados sobre o assunto, é a fragmentação física crescente da própria linha fronteiriça, incluindo trechos inteiros de muro sólido e barreira metálica construídos ao longo dos últimos anos que cortam justamente, e muitas vezes de forma definitiva, os corredores naturais mais estreitos e mais biologicamente críticos para que essa espécie de travessia solitária consiga continuar acontecendo normalmente no futuro próximo. Cada quilômetro adicional de muro sólido representa, na prática concreta, mais uma porta que se fecha permanentemente para a próxima geração de jaguares jovens tentando repetir o mesmo caminho que El Jefe, Sombra e 5 já percorreram com relativo sucesso ao longo dos últimos 25 anos. Então, é exatamente disso que essa história realmente trata, no fundo de tudo o que foi contado até aqui. Não apenas de grandes gatos manchados cruzando uma linha invisível desenhada num mapa político, mas da resiliência silenciosa, teimosa e genuinamente admirável de uma espécie inteira que se recusa a aceitar por completo o limite artificial que os próprios humanos desenharam para ela há mais de 60 anos consecutivos. Cada jaguar individual que atravessa aquele corredor estreito e cada vez mais ameaçado entre Sonora e Arizona está, na prática biológica mais pura, tentando reocupar um pedaço genuíno da própria história natural da espécie, sem absolutamente nenhuma garantia de encontrar uma fêmea disponível do outro lado, sem nenhuma garantia real de sobreviver ao percurso inteiro, movido apenas pelo instinto antigo e poderoso de procurar território novo e desocupado, exatamente como fizeram seus ancestrais ao longo de milhares de anos antes dele. O que se sabe com certeza absoluta, depois de reunir todos esses anos de dados, é que, desde El Jefe até 5, passando por Sombra e outros indivíduos menos conhecidos do grande público,
Pelo menos 8 animais diferentes já provaram, na prática, que essa travessia perigosa continua sendo fisicamente possível, ano após ano, através de um corredor estreito de terra que fica cada vez mais ameaçado pela própria fronteira física que esses animais insistem teimosamente em cruzar. E em algum lugar das montanhas isoladas e silenciosas do sul do Arizona, provavelmente esta mesma noite, enquanto você assiste a este vídeo, outro macho jovem e solitário pode estar dando neste exato momento os primeiros passos cautelosos de uma jornada de centenas de quilômetros que a ciência, mesmo depois de tantos anos de estudo dedicado, ainda não consegue explicar por completo com toda a certeza que gostaria de ter. Como sempre, se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo.